Fala galera, beleza? Aqui é o Amir da Sim para mais uma aula para vocês. E pessoal, hoje a gente vai discutir aqui a importância da estratificação da pneumonia adquirida na comunidade. A gente vai ver que se a gente estratificar errado esse paciente, a gente pode acabar não coletando os exames biológicos de acordo com os guidelines, a gente pode dar antibiótico terapia inadequada. Então, a gente veio aqui para ensinar para vocês a melhor maneira da gente estratificar esse paciente e como isso vai influenciar em diversos aspectos do tratamento desses pacientes. Então, bora lá. Bem, como a gente falou, a gente vai partir do ponto onde a gente já tem um diagnóstico de pneumonia, para agora a gente estratificar e saber o resto que a gente vai fazer. Então, quando a gente fala de estratificação, a gente está falando basicamente da gravidade da pneumonia. Mas como que a gente faz isso? Bem, a gente sabe que a melhor maneira para a gente estratificar o risco de pneumonia é o julgamento clínico associado aos scores. Por que isso, pessoal? A gente sabe que os scores prognósticos, eles conseguem discriminar que pacientes podem seguramente serem tratados no ambiente fora do hospital, sem que isso leve a piores desfechos. Além disso, os scores são ferramentas mais objetivas, então ajudam a gente a ter de uma maneira mais palpável como que a gente vai conseguir discernir entre paciente grave e não grave entre examinadores diferentes, beleza? Mas sem enrolação, então vamos comentar que scores são esses. Tem dois scores que são bem conhecidos, que é o CURB-65 e o PSI-PORT. E eles foram validados para a gente tentar predizer a mortalidade desses pacientes em 30 dias. E com isso, a gente pode dividir o tratamento do paciente em um tratamento ambulatorial ou a necessidade de internação hospitalar. Acontece que esses scores eles performam mal quando a gente vai tentar dizer que paciente precisa de suporte de terapia intensiva ou não. A partir disso, surgiram dois scores que a gente precisa conhecer, que é o score da própria IDSA ATS e o SmartCope. Esses, sim, conseguem predizer a necessidade de UTI. Eles conseguem, na verdade, dizer para a gente qual que é a probabilidade que aquele paciente necessite de droga vasoativa ou de suporte ventilatório, que é o que, de fato, a gente deveria ter na UTI. A gente sabe que no Brasil, principalmente no SUS, a gente sabe que às vezes fica paciente com hora na enfermaria, paciente às vezes está entubado na enfermaria, mas a gente sabe, pessoal, que isso é um cuidado inadequado. Idealmente, qualquer paciente que necessite de droga vasoativa ou suporte ventilatório tem que estar em ambiente de terapia intensiva. De acordo com esses scores, a gente vai poder direcionar, então, esse paciente para a enfermaria ou indicar UTI. Mas vamos conversar um pouquinho sobre esse passo a passo. Primeiro, conversando sobre aqueles scores que predizem a mortalidade em 30 dias, ou seja, que vai definir se o cara vai para casa ou se ele vai tratar dentro do hospital. O mais comum que a gente vê aí é o CUB 65, tá? Ele é um score que vai ter 5 variáveis, né? Que é a confusão mental, a ureia, a frequência respiratória, a pressão sistólica ou diastólica e a idade, tá? E de acordo com ele, a gente consegue aí mais ou menos predizer a mortalidade. A gente consegue ver que, por exemplo, pacientes que não pontuam nada ou um ponto têm aí uma porcentagem de 1,5% de mortalidade, é muito baixa. Ao passo que o cara aí que pontua 3 ou mais, 22%. Então, um em cada 5 podem morrer se não adequadamente tratado. Então, isso já alerta que o paciente precisa ficar internado. Uma crítica que a gente tem a ele é que ele não leva em conta a comorbidade. Veja, se for um paciente ígido que apresente essas alterações, você concorda que é bem menos grave do que um paciente com insuficiência cardíaca, sei lá, DPOC, tem um câncer, algumas outras comorbidades junto da pneumonia? Então, veja, dentre dois pacientes, se eu não levo em conta a comorbidade, talvez eu esteja predizendo menor esse risco, ignorando alguns riscos que esse paciente tem do que outros, beleza? E o outro score, que é um pouquinho mais complexo, é o PSI-PORT, tá? Que tem uma série de variáveis que eu estou mostrando para vocês aqui, que para ser utilizado, em primeiro lugar, o paciente tem que ter mais do que 50 anos, é um paciente, assim, que precisa ter algum grau de comorbidade, ou ele precisa ter alguma alteração no exame físico para a gente poder aplicar. Porque se o teu paciente tem menos de 50 anos, não tem comorbidade, não tem alteração no exame físico, provavelmente esse paciente vai ter um grau de pneumonia tão baixo que não tem nem sentido a gente calcular o PSI porte para ele. Já seria um paciente candidato ao tratamento ambulatorial. Quando a gente fala do PSI porte, a gente vê aí que mais ou menos o paciente que pontua de 3 para cima é um paciente que já tem um risco considerável. Por isso, a gente pode considerar internar esses pacientes. Qual que é o problema agora do PSI porte? A gente vê aqui que a idade pesa muito.
Então, se é um paciente idoso, ele passou no hospital para renovar a receita, se a gente calcular o PSI Port, a gente vai acabar querendo internar esse paciente. Então, tem uma análise crítica sobre qual score você vai usar, tá bom? Eu, particularmente, gosto mais do PSI Port, tá? Porque ele é mais detalhado, ele me lembra de alguns exames que são importantes na PAC e ele também me permite dar alta para mais pacientes. Então, por isso que eu gosto mais de utilizar ele. O CURB é um score bom também. Se você quiser utilizar, não tem problema. A gente vê que ele é bem mais simples. Então, a beira-leito ali, precisando agilizar o atendimento, você pode rapidinho calcular o CURB que não tem problema. Só que o que eu falo? Hoje em dia, como a gente tem muita calculadora de aplicativo, fica mais fácil a gente poder calcular. Então, não vejo o porquê também do PSI Port ser tão complexo. Beleza? A verdade, então, o que a gente falou? Que são 2 scores para julgar se o paciente merece ser internado ou se ele pode fazer um tratamento ambulatorial. Agora, a gente vai comentar sobre os scores que vão ajudar a gente a determinar se o paciente necessita ou não de UTI. São aqueles 2 que a gente conversou, o da IDSA-ATS e o SmartCope. Veja só, o IDSA-ATS tem 2 critérios que a gente fala que são os psicotécnicos, né? Por quê? O score foi feito para identificar se o paciente precisa de droga vasoativa ou necessita de suporte ventilatório. O critério maior dele são exatamente o que ele foi validado para isso. Então, se o paciente tem ou choque séptico com necessidade de ventilação mecânica, ele já precisa de UTI. Então, qualquer um critério maior já é indicação de UTI. Beleza, isso é fácil. Só que também tem 3 critérios menores que são interessantes para a gente conhecer, que é a frequência respiratória, a relação PF, se o paciente tem ou não infiltrado multilobar, se o paciente tem algum grau de confusão ou desorientação, se a ureia é elevada ou não, se é leucopênico, trombocitopênico, se está hipotérmico ou se ele precisou de uma ressuscitação volêmica agressiva. O que eu acho que é interessante a gente calcular toda vez que atende um paciente? Porque veja só, quem aí já não atendeu um senhor idoso que chega para a gente com uma pneumonia, confuso, que tem infiltrado multilobar e estava com lesão renal? Com certeza vocês já atenderam esse paciente. E veja, eu tenho certeza que vocês não internaram esse paciente na UTI. Então, da próxima vez, você vai ter que calcular esse score até para te ajudar a estratificar melhor esse paciente. E veja, esse score, o cara avaliou também que paciente necessitou de droga vasoativa ou suporte ventilatório. Então, esse paciente que você internou na enfermaria, possivelmente poderia ter precisado desse suporte. Então, talvez você tenha estratificado esse paciente um pouco mal. Outro que a gente tem, agora comentando do score do lado direito, é o SmartCope. O SmartCope, ele usa pressão sistólica, PaO2, pH, infiltrado multilobar, albumina, frequência respiratória, frequência cardíaca e confusão mental. Nesse aqui não tem critério maior ou menor. Pontuou 3 ou mais, esse paciente já tem indicação de UTI, certo? Críticas aos 2. Se a gente for ler o guideline da IDSA-ATS, que é o de 2019, ele orienta que a gente use o guideline, o score da IDSA-ATS, algo tendencioso. E se a gente for pensar assim, pesar onde talvez seja melhor usar o SmartScope, ele é um pouquinho mais sensível, né? Ou seja, a gente vai acabar colocando mais pacientes na UTI do que deveria, mas é interessante que ele acaba com isso, né? Perdendo um pouco de especificidade, só que ele é bom que dá para a gente usar também em pneumonia viral, tá? Então, de novo, esses scores aqui vão poder indicar para a gente qual paciente vai necessitar de UTI. Só que, pessoal, mais do que isso, tá? Mais do que isso. A gente vai entender que o paciente que necessita de UTI, ele recebe um nome especial, que pelos guidelines é PAC grave. E a PAC grave vai determinar muita coisa no nosso tratamento. Então, de novo, eu não estou sendo chato pedindo para você calcular. É importante que você classifique esse paciente como PAC grave, porque isso vai determinar muita coisa. Tipo de antibiótico, qual material microbiológico que eu vou coletar ou não, se eu vou indicar, dependendo da referência corticoide ou não, então tem que calcular, beleza? Só que eu falei de ponto, falei de número, falei de ponto de corte. Vamos tentar juntar tudo para ficar na nossa cabeça mais ou menos o fluxograma completo. Beleza, paciente tem diagnóstico de PAC, primeira coisa que eu falo, eu vou estratificar ele, para saber se eu preciso tratar ambulatorialmente ou internado. Calculo o CURB e o PSI Port. CURB menor do que 2 vai para casa, ou PSI Port menor do que 2 vai para casa. CURB maior ou igual a 2 a 3, ou PSI Port maior ou igual a 3, interna. Sabendo que meu paciente está internado, ele vai precisar de suporte de terapia intensiva, aí eu calculo o IDSA-ATS e o SmartScope. Se o cara tem um maior ou 3 menores do IDSA-ATS, ou maior ou igual a 3 do SmartScope, eu indico UTI, senão esse paciente vai para a enfermaria. E mais uma vez reforçando, quando eu chamo o cara que eu indico UTI para ele, a gente vai chamar ele de PAC grave, que vai determinar muita coisa.
De novo, então, a partir da gravidade do meu paciente, eu vou saber que exame microbiológico eu vou pedir, qual esquema antimicrobiano eu vou ter que usar para ele, e eu posso considerar o corticoide. Então, vamos falar o passo a passo. Primeiro, que laboratórios eu vou coletar? A gente sabe que o rendimento microbiológico na pneumonia é baixo, tá, pessoal? É bem baixo mesmo. Tanto do escarro quanto a hemocultura. E, além disso, eu preciso que o paciente tenha um escarro de qualidade, tá? Então, quando o paciente coleta lá o escarrozinho, ele vai cuspir no potinho e a gente vai dar uma olhada ali. Para eu garantir que o escarro foi coletado de uma maneira correta, ou que não foi só cuspe que eu estou entregando, o paciente precisa ter alguns critérios. Primeiro que ele tem que ter menos do que 10 células epiteliais por campo e tem que ter mais do que 25 leucócitos no campo de 100. E não pode ser também uma flora mista. Isso garante para mim que foi um material microbiológico do trato respiratório inferior, não foi só da boca, tá bom? Beleza, mas para quem que eu vou coletar, né, segundo os guidelines? Vamos começar. Pela guideline da TS, que é o que a gente tem de 2019, ele é bem claro. Paciente que você vai tratar no ambulatório, não é para coletar, não tem sentido, tá? Porém, se o seu paciente é uma PAC grave, olha a importância de ter classificado esse paciente. Aí sim a gente precisa coletar. Ou se o paciente usou antibiótico recentemente, se o cara já teve alguma colonização por um aureus resistente ou algum BGN resistente, e, claro, de acordo com o julgamento clínico. Pela nossa sociedade brasileira, o nosso guideline de 2018, ele também reforça que não é para coletar em paciente ambulatorial, mas ele também reforça, pessoal, que o paciente que é uma PAC grave, ele tem que ser coletado. Se o paciente falha no tratamento, ou se você suspeita de germes multiresistentes ou incomuns, e se suspeita de tuberculose, que é muito prevalente no Brasil. E pelo up-to-date, que internou, ganhou, galera. Vai ser uma máxima a partir de agora. Se você for estudar pelo up-to-date, ele vai ser bem mais abrangente na coleta de materiais microbiológicos, tá? Mas eu gostei de deixar para vocês aqui as 3 referências para você determinar qual que você vai preferir seguir. Mas, galera, por que assim, isso não coleta para todo mundo? Como eu expliquei, o exame é difícil de ser coletado, porque é difícil que o paciente tenha uma tosse eficaz, é complicado. 2, a maioria das referências que pedem e incentivam que você não colete, elas se baseiam no fato de que isso não muda muito o desfecho clínico. Porque você já deve ter tratado muita pneumonia aí na vida e raramente foi o paciente que evoluiu mal e você tem certeza que não coletou SCAR. Então tem gente que critica se vale a pena coletar ou não. E a positividade dela é baixa, é somente em 15%. Mas por que eu, particularmente, sou a favor de coletar o escarro quando indicado? Porque, primeiro, ela identifica se o paciente tem um germe multiresistente ou não. Segundo, te ajuda a descalonar ou escalonar a antibiótico terapia. E a gente pode lembrar que a legionela, tá, pessoal? Ela pode provocar surto. Então, se eu identifico que o meu paciente tem uma legionela, eu já vejo aí que, poxa, não é melhor isolar esse paciente, não é melhor tentar identificar se tem algum outro paciente com fator de risco. Então, por isso eu, particularmente, gosto de seguir a recomendação, tá? E o lavado broncoalveolar, que é um pouco melhor, cara, a gente só pede se o paciente não tem um diagnóstico muito claro ou se não está respondendo ao tratamento. E hemocultura, pessoal, quando vale a pena coletar? De novo, a crítica aqui, né? Ela só é positiva em 3% dos pacientes ambulatoriais e 9% dos pacientes internados. Então, um rendimento muito baixo, tá? Mas, de novo, por que seria positivo a gente coletar? Porque ela também pode identificar patógenos resistentes, pode ajudar a gente a escalonar ou descalonar a antibiótico terapia. Quando a gente vai coletar? Pela ATS, galera, ele também, de novo, não orienta a coletar em paciente ambulatorial. Ele também não orienta a coletar de rotina em pacientes internados, tá? Mas pacientes com PAC grave, olha a importância de novo de ter estratificado. Ou paciente com internação recente, com uso de antibiótico, ou colonização por multiresistente, ele orienta assim que a gente colete. Pela SBPT, a mesma coisa, não coletar em paciente ambulatorial, coletar em pacientes com PAC grave ou naqueles que falharam no tratamento ou germes incomuns. E adivinha o que o UpToDate orienta? Internou, ganhou. Tem outros materiais microbiológicos que talvez a gente não esteja muito familiarizado pela falta de disponibilidade, que são os antígenos urinários e o PCR para influenza. Mas vamos lá. Então, antígeno urinário de legionela, o antígeno de pneumococo urinário e o teste de influenza. Quando que a gente vai pedir antígeno de legionela urinário? Adivinha, pessoal? PAC grave. Olha de novo a importância de ter estratificado. Eu estou sendo repetitivo para vocês começarem a calcular os scores, porque eu particularmente trabalho em alguns hospitais universitários e quem já rodou comigo sabe que eu vou encho o saco que é para classificar isso aqui, porque eu cobro se foi coletado ou não o microbiológico. Se a gente tem falha no tratamento inicial do nosso paciente e se tem um quadro clínico compatível.
Quando que a gente vai suspeitar aí de legionela no nosso paciente? São pacientes que cursam com um quadro associado à hiponatremia, alguns sintomas do trato gastrointestinal, como diarreia ou vômito, e alguma elevação de TGO e TGP, tá? Paciente, então, que tem pneumonia, tá ali com uma hiponatremiazinha, um quadro diarreico associado, e elevação de TGO e TGP, liga o alerta para ser uma legionelose, tá? Ou se o paciente tem epidemiologia compatível. Lembrar que o paciente que trabalha aí com encanamento de gás, trabalha com ar-condicionado, tem fator de risco aí para ter legionela, tá? Curiosidade, pessoal. A gente sabe que a maior parte das infecções por legionela são do tipo 1, só que a gente tem outros tipos de legionelose, tá? Então, o nosso antígeno, ele só identifica a legionela tipo 1. Então, não necessariamente ele é negativo, afasta, apesar aí da maior parte ser por legionela. Lembrar também que ele vai vir positivo mesmo que você tenha começado no antibiótico. Então, mesmo que você tenha esquecido no momento inicial, não tem problema que você pode coletar depois. O resultado sai bem rápido, em 15 minutos. Só qual que é o problema? O cara que já teve uma legionelose nos últimos 3 a 6 meses vai continuar com o antígeno positivo. Então, pode ser aí um falso positivo. Agora, o outro antígeno que eu vou comentar é o de pneumococo. E quando que a gente vai comentar? De novo, se for uma PAC grave, tá? De novo, também tem algumas coisas aí que a gente tem que tomar cuidado, que ele fica positivo independente da antibiótico terapia, então isso é bem interessante. O resultado sai em 15 minutos e também tem a mesma questão de falta positivo nos últimos 3 a 6 meses. O teste de influenza, pessoal, que é o PCR, a gente reserva mais para pacientes aí numa sazonalidade, que tem uma PAC grave, ou paciente que tinha muito sintoma gripal associado a uma síndrome respiratória aguda grave. Por exemplo, paciente que tinha rinorreia e depois evolui para uma pneumonia grave, tá? Geralmente, isso é o cara que tem um quadro gripal associado a dispneia, hipoxemia e comorbidades. Lembrar que a sensibilidade do teste rápido não é tão boa, mas tem uma especificidade elevada. Então, se você está num surto, se você está em situações de grande epidemiologia, então, se a probabilidade pré-teste já for alta, um teste rápido positivo te ajuda a confirmar, beleza? E adivinha pelo up-to-date que é que ele fala? Internou, ganhou os 3 testes. A gente já falou como a estratificação foi importante para selecionar que materiais microbiológicos a gente ia coletar. Agora a gente vai falar como isso influencia no tratamento antimicrobiano. Então vamos lá. Só lembrando aí da epidemiologia, da microbiologia das infecções que provocam PAC. A gente sabe que a gente tem muita presença de pneumococo disparado, tem muito vírus, mas que tem outros bichinhos aí que necessitam algum tipo de antibiótico diferente, como influenza, moraxella e aureus, pseudomonas, que precisam de alguns antibióticos específicos, e os atípicos, né? Então, pessoal, de acordo com o bicho, ou seja, com a possibilidade e a probabilidade que aquele bicho esteja presente, eu vou definir que antibiótico eu vou usar, tá? Então, isso a gente vai passar um por um, mas só bate uma geral nesse slide para a gente entender o tipo de tratamento que a gente vai utilizar. No paciente ambulatorial, que não tem comorbidades, a gente vai tratar com a boa e velha amoxicilina, tá? Em geral, de 500 a 1 grama, de 8 em 8 horas, por 5 a 7 dias. Ou a gente pode usar a azitromicina, que são 500 miligramas uma vez ao dia, por 3 a 5 dias. Só se perguntar para mim, poxa, amigo, um tratamento aqui é por 5 a 7, o outro é por 3 dias, dose única. Por que eu não dou ácido para todo mundo, então? Galera, a gente tem que lembrar que existem alguns colaterais associados aí aos macrolídeos. Um deles é alargamento de QT. Segundo, tem um ponto positivo aí que a duração pode ser um pouco menor. E se eles forem feitos de maneira parenteral, eles podem dar um pouquinho de flebite, tá? Mas então, amigo, pô, não tô vendo que é um grande problema o dar azitromicina para todo mundo. Mas eu vou dizer que é, galera. Porque, veja, primeiro eu vou te convencer que a amoxicilina é boa. Porque o pneumococo, ele tem uma resistência alta à azitromicina nos países americanos. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, a resistência já chega a ser maior do que 30%. Então, a azitromicina já nem é uma boa opção para tratar pneumonia adquirida em comunidade. No Brasil, esse número não chega a ser tão alto assim. Então, a azitromicina ainda é uma opção, tá? Mas, olha que interessante. Quando a gente fala da amoxicilina, a resistência do pneumococo a ela é dose dependente. Então, a gente pode ajustar, mesmo que o seu pneumococo seja resistente, simplesmente subindo a dose, em vez de utilizar 500 para 1 grama de 8 em 8. Então, seria até uma maneira de burlar até um pneumococo resistente. E voltando a falar por que a gente não dá macrolídeo para todo mundo, já tem alguns trabalhos que, se a gente dá indiscriminadamente macrolídeo, a gente pode aumentar a resistência bacteriana a outros patógenos. Esse trabalho aqui, eu só não vou ficar citando muito trabalho, mas é interessante que foi um trabalho na África que eles distribuíam azitromicina para diarreia para a população em geral, já que eles tinham muita incidência de diarreia infecciosa.
Só que eles viram que a longo prazo isso aumentou a resistência antimicrobiana para todos os outros tipos de bactéria. Então, o uso indiscriminado de macrolídeo confere esse risco. Falando nisso, eu acho que a gente teve uma pandemia recente aí do Covid que a gente usou muito a azitromicina. Então, será que a gente já não vai começar a ver agora nos próximos anos um reflexo desse uso indiscriminado da azitromicina? Então, por isso, a amoxicilina aqui no Brasil continua sendo uma opção mais viável, tá? Agora, para o paciente ambulatorial que tem comorbidades, só lembrando aqui que é comorbidade, pelos guidelines, é diabetes, álcool, insuficiência cardíaca, presença de neoplasia, cirrose, asplenia e DPOC, a gente vai ter que precisar ter um pouquinho mais de cuidado. Porque, de novo, ali no paciente sem comorbidade, o principal bicho era o pneumococo. Aqui a gente vai ter a participação de outros bichos também, além do pneumococo. Então, a gente vai ter que fazer o tratamento associado, que pode ser clavulin com azitromicina, cefuroxima com azitromicina ou claritromicina, ou levofloxacina em monoterapia. Porque que patógenos a gente está pensando em cobrir aqui? Lembra que aqui a gente pode ter micoplasma, moraxella, bichos aí que ou as quinolonas ou os macrolídeos são necessários para tratar, já que a amoxicilina não vai ter essa cobertura. Olha, a gente está vendo aqui levofloxacino em monoterapia. Não é muito mais fácil dar um antibiótico do que dois? Só que cuidado, pessoal. A gente já sabe que a quinolona, ela tem uma série de efeitos colaterais, tá? E que por isso o uso indiscriminado não deve ser incentivado. A gente atualmente, inclusive, deve evitar ao máximo expor o nosso paciente à quinolona. Vamos dar um exemplo de alguns colaterais que ela pode dar. Resistência à tuberculose, aneurisma, infecção por clostrídio, né, dando colite membranosa, pode dar tendinopatia, é associada a delírio e ainda tem risco de neuropatia, tá? Então, pelo perfil de colaterais, não é muito legal a gente ficar usando indiscriminadamente levofloxacino, então só reserve o alevo mesmo para aquele paciente que não consegue tomar esse esquema combinado, tá bom? Agora, pessoal, a gente internou o nosso paciente na enfermaria, seguindo aquele nosso fluxograma. Que antibiótico a gente vai dar? Se o seu paciente não tem risco de pseudomonas, que a gente já vai comentar quem que é o paciente que tem risco, a gente vai ter que fazer o tratamento combinado, tá? Tanto com beta-lactâmico, como a ceftriaxona, quanto com a azitromicina. Outras opções eu já coloquei para vocês aqui embaixo, tá? E a gente também pode usar a claritromicina. Eu particularmente prefiro a azitro porque, primeiro, mesmo se você fizer na veia, ela não dá flebite. Se for oral, você pode dar tanto oral quanto venoso, que a eficácia é igual. E a gente pode tratar por menos tempo, aí por pelo menos 3 dias, já que a droga é uma droga de depósito pulmonar. Então, eu particularmente prefiro bem a azitro do que a claritro, tá? Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos nem claritromicina tem, intravenosa. Ou a gente pode dar a boa e velha levofloxacina em monoterapia. Mas reforço, pessoal, olha, não é a primeira escolha. Sempre é melhor fazer tratamento combinado do que levofloxacina. Mas alguém aí já deve ter falado a mim, aqui no meu hospital, a gente não interna com cefazidro não, cara. A gente interna o pessoal geralmente só com ceftriaxona, os casos de pneumonia, e nunca tem problema, nunca tem problema. Será que não vale a pena deixar só, então, o beta-lactam? Olha, pessoal, existem vários trabalhos, eu não vou ficar de novo, como eu falei, citando 1000 trabalhos, mas que já compararam a monoterapia com beta-lactâmico contra a terapia combinada. A gente já viu que eles falharam pra caramba, tá? Então, sempre é terapia combinada, tá? Se for usar ceftriaxona ou qualquer outro beta-lactâmico, tem que ser em combinação com a azitromicina. Monoterapia só seria a quinolona aqui, tá bom? Agora, pessoal, é o cara que está na enfermaria com risco de pseudomonas. Como é que a gente vai tratar? Primeiro, né, eu acho muito legal, porque eu sempre me perguntava, pô, mas o que é risco de pseudomonas? Se a gente for olhar na literatura, pessoal, aqui são exemplos dos principais guidelines que existem de pneumonia, cada um fala uma coisa, tá? Então, não é consenso o que é risco de pseudomonas. Porém, tem algumas situações que a gente sabe que realmente aumentam bastante a chance. Uma é a internação hospitalar nos últimos 90 dias com uso de antibiótico, ou se o paciente já tem alguma cultura prévia de bacilo gram-negativo, ou seja, no caso com pseudomonas. Aí sim o risco é grande e isso é consenso de todos os guidelines. Agora, presença de bronquiectasia também aí parece ter um peso relevante. Tem alguns outros aqui que os guidelines citam, como uso de IBP, imunossupressão, paciente dialítico, que eu particularmente não considero. Então, minha opinião de não especialista, mas que eu incentivo é uso recente de antibiótico. O paciente já tem cultura prévia positiva, ou bronquiectasia, esse sim vale a pena a gente cobrir pseudomonas. Então, como é que a gente mata pseudomonas em ambiente aí hospitalar, né? A gente pode usar o cefepime,
sempre em associação com o macrolídeo, tá? Ou a gente pode usar o pipetazo ou qualquer outro beta-lactâmico que é capaz de matar pseudomonas, mas sempre em associação com a azitromicina, tá? Porém, olha quem vem aí em monoterapia, a levofloxacina. Eu sei que é tentador, pessoal, a gente querer ficar passando leva para todo mundo, mas pelos colaterais que a gente já citou lá atrás, não é incentivado que a gente faça isso de rotina, tá bom? Para fechar, agora os pacientes que foram classificados como PAC grave, ou seja, aqueles pacientes de UTI. Olha como vai ser diferente. Mesma coisa aqui no esquema inicial, né? Ceftriaxona com um macrolídeo. Só que aqui, pessoal, olha o que tem de diferente. Eu não posso usar levofloxacina em monoterapia, tá? Não posso. A gente sabe que o esquema preferencial para pacientes com PAC grave a gente tem que sempre fazer terapia combinada, tá? E, inclusive, a gente tem uma superioridade da azitromicina em relação à levofloxacina, tá? Mas, Ami, deixa eu tentar entender o porquê disso aí. Vamos lá. O que acontece, pessoal? A levofloxacina é um antibiótico que tem um volume de distribuição muito, muito grande. Então, ela penetra bem em osso, penetra bem em pulmão, penetra bem em cabeça, penetra bem aonde você quiser. O cara que está muito infectado, a gente quer que a concentração do antibiótico atinja a sua concentração máxima no tecido-alvo de ação, no lugar da infecção. Então, se eu tenho um paciente grave, eles costumam estar bem mal distribuídos, vasodilatados. Então, o antibiótico vai cair em lugar que não é para cair. Então, por conta disso, a concentração no sítio-alvo costuma ser menor. Então, por isso, pelo volume de distribuição da levofloxacina ser muito bom, a gente não incentiva que use ela de rotina, tá? Inclusive, o nosso guideline da SBPT é bem enfático em dizer isso. Sempre prefiro o tratamento duplo com azitromicina do que levofloxacina, tá? Beleza? Então, quanto mais grave o teu paciente está, talvez seja melhor você usar a azitromicina. Então, ter determinado que o nosso paciente tinha PAC grave é interessante, porque se ele tivesse indicação do UTI, eu não poderia usar levofloxacina em monoterapia. Agora, para os pacientes com risco de pseudomonas, a mesma coisa, tá? E, de novo, levofloxacina aqui também não é opção em monoterapia. Se você optou por utilizá-la, você vai ter que fazer em terapia dupla, tá? E aqui a gente prefere dar um antimicrobiano anti-pseudomonas beta-lactâmico, né? Mais a azitromicina sobre a levofloxacina. Tá, a gente está falando de antibiótico, vamos aproveitar e passar rapidinho quanto tempo, em geral, a gente tem que utilizar, tá? Pelo guideline da IDS e ATS, eles recomendam no mínimo 5 dias, tá? No nosso DSBPT, a gente costuma tolerar um tempo um pouquinho maior, mas vamos tentar unir essas evidências aqui, tá? A gente já sabe que quanto menos tempo de antibiótico a gente dá, melhor para o nosso paciente, pessoal. Cada vez mais a gente vem utilizando menos tempo. Então, vamos tentar utilizar isso aqui. Se o paciente está estável, está febril e tem sinal vital controlado, parece razoável a gente utilizar até de 3 a 5 dias de antibiótico para esse paciente. Para o paciente que está no estado aí moderado, o paciente que chegou a ficar grave, pelo menos 5 a 7. Pelo up-to-date, na PAC grave, ele costuma utilizar aí pelo menos 7 a 10 dias, se o cara principalmente for muito grave e tiver muita comorbidade. Minha sugestão, em geral, eu faço de 5 a 7 dias para todos os pacientes, tá? E a maioria deles evolui muito bem. Mas é claro, né, pessoal, é bom senso. O paciente tem que estar em melhora, tem que estar evoluindo bem, tem que estar com sinais vitais controlados. Algumas situações, pessoal, vamos lembrar que vão exigir um pouquinho mais de tempo. O paciente que tem, por exemplo, um empiema, tem um abscesso pulmonar, ou tem uma pneumonia com complicações extrapulmonares, não é muito interessante a gente deixar tão pouquinho tempo assim. Então, pessoal, não é para ser a 5 a 7 ponto, não. Veja o teu paciente, veja a situação clínica e tente reduzir o máximo possível. O último tema que ter estratificado o nosso paciente vai definir é a necessidade ou não de corticoide, tá, pessoal? Que também é um tema bem controverso. Quando que a gente vai precisar utilizar? As indicações variam muito das sociedades, tá? Pela nossa SPPT, do guideline lá de 2018, ele orienta que se o paciente foi classificado como PAC grave e tem um PCR bem elevado, talvez ele se beneficie de um curso aí de corticoide. Pelo guideline da DSA e ATS, eles só orientam a gente fazendo na mesma situação de choque séptico. Se o paciente está no choque séptico lá refratário, que eu tenho que entrar com hidrocortisona. Pelo up-to-date, eles também orientam que se o paciente estiver no choque séptico ou se o paciente tiver com uma disfunção respiratória grave, definida aí por uma necessidade de uma FI-MOX 50%, mais um dos critérios abaixo. E qual dose eu vou utilizar se eu indicar o corticoide? A gente vai dar preferência pela metilpred, tá? 0,5 mg/kg de 12 em 12 horas por 5 dias. Beleza, pessoal?
Espero que vocês tenham gostado, tá? Desculpa, antes de terminar a aula. Saber que tem algumas complicações aí do uso do corticoide, né? Que quem é contra utilizar de rotina, que seria hiperglicemia, sintomas neuropsiquiátricos, risco de miopatia e sangramento trato intestinal, porém a grande vantagem dele é diminuir tempo em ventilação mecânica e o paciente também demora menos tempo para estabilizar. Então, por isso que tem esse conflito se vale a pena ou não utilizar, tá? Agora sim, espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida a gente está à disposição. Então, da próxima vez que pegar um paciente com PAC grave, estratifica esse paciente, beleza? Forte abraço, tamo junto.